Então tá bom, nós temos um longo processo de coisas acontecendo aqui, né? Um longo processo. Muito bem. Agora, vamos ver esse quinto passo aqui. Se a cota padrão de uma zona for menor que isto, atribui-se a essa zona uma cota modificada igual ao maior número inteiro da cota padrão. Se a cota padrão de uma zona for maior que isto, atribui-se a essa zona uma cota modificada igual ao resultado da adição de 1 com o maior número inteiro. Então, isso aqui parece um processo de computador, assim, né? Que os caras programam lá no computador. Muitos passos, né? Número de pessoas a selecionar por cada zona, cuja cota padrão não for número inteiro, é igual à respectiva cota modificada. Então, se tu perceber, cara, não é uma conta difícil, é só tu perceber a lógica, entende? São contas de vezes dividir, coisas fáceis. Você só precisa ter a paciência, respirar fundo para escrever as coisas, tá? Só isso. Então, vamos aos poucos aqui. Nós temos que perceber primeiro quantos são os inscritos por zona, ok? Porque isso vai ser importante depois. Nós já sabemos que são 105 ao todo, mas quantos são os inscritos por zona? Se cada pessoinha representa 10, aqui é 40, aqui é 35, concorda comigo que aqui é 35 pessoas? Sim. E aqui é 30. 40 mais 30 mais 35, 105. Quem é? Bem, então, beleza, já temos um dado interessante aqui. Agora ele quer saber o divisor padrão, que ele está dizendo que é dividir o número total de pessoas inscritas pelo número de pessoas que fará parte da comissão. Bem, então é pegar o número total de fazer o que está sendo pedido ali, pegar o número total de pessoas, né, Dá 7. e dividir pela quantidade que nós queremos aí para a comissão. Quanto que dá, então, essa conta? 7. Vamos para o segundo passo, então. Agora a cota padrão, né? Cada zona dividindo-se pelo divisor padrão, o número de pessoas inscritas na zona. Tu entendeste o que tem que fazer aqui no segundo passo? Sim, é fácil. Ok. Então, vá me dizendo aí e eu anoto, tá? No Provavelmente vão primeiro, dar números quebrados, né? Daí tu tens no que... primeiro dá 5,71. Uhum. No outro dá 5 certos? E depois no outro dá 4,29. Não dá para arredondar para cima. Sim, quase a Muito mesma bem. coisa. Daí ele cita aí no terceiro passo. Se a cota padrão de uma zona for o número inteiro, atribui-se essa cota a essa zona. Então a gente já pode atribuir para o centro, que é 5, certo? Sim. O centro é 5. Cara, eu preciso fazer uma coisa para ficar legal. Eu vou, porque senão eu vou ficar rabiscando a prova e eu não acho isso legal. Eu vou colocar aqui para deixar bem organizado, tá? E depois eu te mando esse arquivo, vai ficar bem melhor. Então tá aqui o primeiro, tá aqui o segundo. A gente pode dizer que o terceiro passo já nos diz que a zona centro é 5 e acabou, já tem 5 pessoas atribuídas para zona centro. Agora, vamos ver o quarto passo. Se a cota padrão de uma zona não for o número inteiro, que é o caso da zona norte e da zona sul, calcula-se isto, sendo o L o maior número inteiro menor do que a cota padrão. Então, será que tu consegues fazer esse cálculo para a zona norte? Eu só não percebi o que é o L. É o que está a dizer ali. L é o maior número inteiro menor do que a cota padrão. Quem que foi a cota padrão da zona norte? 5,7. 5. Quem é o menor número inteiro, ou melhor, quem é o maior número inteiro menor que 5,7? 5. Pronto. Então L é 5. Percebeu? Ah, ok. Só isso. Então vai ficar essa. 5, 5. A mim dá-me 5,477. 5,5. Perfeito, perfeito. E para a zona sul, Mas eu não sei o que vou fazer agora. ok, sem pressa.
Dá-me 4,47, 4,5 também. 4,5 também. Muito bem. Daí ele cita o seguinte: se a cota padrão de uma zona for menor que isto, se a cota padrão da zona for menor, né? Se a cota padrão da zona for menor que esta conta aqui. A cota padrão da zona foi o que nós calculamos no passo 2. A Uhum, cota padrão da zona norte é 5,7. uhum. E a conta nos deu 5,5. É menor, então a gente vai ter que obedecer essa regra. Atribui-se essa zona uma cota modificada igual ao número inteiro menor que a cota padrão. Então, uma cota modificada igual ao maior número inteiro menor que a cota padrão. Vamos colocar aqui que nós estamos a falar do passo 5. Portanto, zona norte, ó, como é menor, vamos atribuir aqui uma cota modificada igual ao maior número inteiro menor que a cota padrão. Menor número inteiro menor que a cota padrão. Ah, bem, a nossa cota padrão foi 5,7. Então é 5. Seria 5, né? A menos que tenha alguma outra coisa para ser dita, é 5. Ok? Se a cota padrão de uma zona for maior que isso aqui, vamos ver se é o outro caso. É. Não, sim, sim, sim. Não, peraí, pera. Acho que a gente confundiu as coisas. Ó, a- Ah, ok, se a ok. cota padrão for menor, então o nosso caso ali, o caso do. Não era 5 mesmo, né? Tô errado. Nós verificamos errado, certo? Se a cota padrão de uma zona for menor, então a zona sul que está sofrendo por ser menor, certo? Sim. 4,3 é menor que 4,5, foi menor que a conta que tu fizesse. Então aqui a gente vai ter que atribuir o maior número inteiro menor, então é 4. E é Uhum, 4, ok? E no outro caso, que foi maior, atribui-se essa zona à cota modificada, você pega o menor número inteiro e soma 1, entendeu? sim. Então, o menor número inteiro é 5, soma 1, 6. Ok? Sim. Percebesse que não tem nada demais? Foi só ter muita atenção às regras. É só ter muita atenção às regras, percebeu? Uhum. Então, não foi difícil. Só fazer a coisa bem passo a passo. Tu tem bastante tempo na hora da prova, né? São 4 horas de teste, né? Não, não. Não? São 3, são 3 horas, mais ou menos. Hum, Mas a prova é comprida, bem comprida. sim, sim. Eu ajudo mais o pessoal em Mate A, sabe? Mas já ajudei bastante também em Max e Mate B. As questões são um pouco mais simples, né? Em Max. A minha, o que eu tenho mais dificuldades em Macs é probabilidades, 11º ano, e depois a matéria de 10º ano, que é só. Eu sei matéria de 10º ano, só que pronto, como já passou um ano desde que fiz o exame, já não me lembro. Então pronto, é mais isso. Entendi. Então tá, percebeu bem aqui? Sim. Muito bem. Então, agora vamos lá. Deixa eu pegar a próxima aqui, beleza? Deixa eu pegar a próxima. Só um segundinho. Nossa, coisa feia. Um tanto assustador isso aqui.
Ah, no recinto da festa, existem 5 expositores, que estão ligados por troços pedonais, como se pode observar. O presidente da junta pretende visitar todos os expositores, sem repetir nenhum deles, iniciando a visita no expositor L. Complete o texto seguinte selecionando a opção adequada em cada espaço. Escreva na folha a resposta, seguindo a B ou C. O presidente da junta da freguesia verificou que existem sim, e daí você tem que saber qual é a opção, né? Mas se quiser visitar o expositor N depois de visitar o expositor O, apenas existem. Aqui, isso aqui me lembra aquelas contagens, sabe? Que tem bastante no secundário. Sim, Contagens que tu tens que ver todas as possibilidades e tal, certo? Então, o expositor ele começa no L, né? Então, a gente pode ir para 4 lugares diferentes a partir do L. Concordas comigo? sim. Então, tu tens o N, tu tens o M, tens o P, tu tens o O. Não sei se vai caber, tá? É muita coisa. Então, ele está a perguntar ali, ó, existem percursos possíveis para percorrer tudo ou para percorrer só o começo ali? Ah, bem, de toda forma, né? Eu não sei exatamente o que quer dizer, mas como tem números muito pequenos aqui, provavelmente ele está a falar dos caminhos iniciais, certo? Sim, são 4. São 4 possíveis. Dentro desses 4 possíveis, você tem mais um monte de outras possibilidades. Porque, por exemplo, Sim, do M aqui, uma vez que tu estás no M, tu pode ir pro P e pro O, por exemplo. Né? Então, só nisso aqui tu já teria, se a gente fosse pensar assim, 6 caminhos possíveis. Nós não temos opção 6 aqui, entendeu? Então, provavelmente ele está a falar das posições iniciais, certo? sim. Então, aqui a resposta seria 4, beleza. Mas, se quiser visitar o expositor M, depois de visitar o expositor O, apenas item Um caminho. um só. Sim. Porque eu depois de visitar o O, só posso ir PN. Só por um caminho. Depois que ele visitar o O, ele só vai ter um caminho para ir para N. Não sei, hein? Porque Pelo ele menos pode. é o que Né? faz Porque, sentido. ó, peraí, deixa eu ver se eu percebi bem. Mas se quiser visitar o expositor N, depois de visitar o expositor O. Isso, Então, ele sai de OPN. De OPN, só se ele voltar a L. Mas eu acho que a L ele não pode voltar. Porque aí teria tipo pontos. bem, vamos pensar aqui ah, esses casos, tá bom? Vamos pensar aqui. Ele quer visitar o expositor N. Bem, que tal a gente fazer todos esses casos, né? Por exemplo, ele quer. Porque eu acho que não é um, tá? Tenho quase certeza que não. Vai visitar o expositor N depois de visitar o expositor O. Então, depois de visitar o expositor O. Então, a gente pode pensar. Não precisamos pensar por hora no visitando o N primeiro, porque a gente quer visitar depois de visitar o expositor O, certo? Então, a Uhum. gente pode vir direto para o O, né? É uma possibilidade. Daí Sim. do O, tu pode ir para o P, o N, certo? O N também. Do O, tu vai para E o para o N N. também. Sim. Depois do O, pode ir para o... pode ser, né? O N já de cara também. Ah, bem, acho que é isso mesmo, né? É que isso aqui não tá fazendo muito sentido para mim, no primeiro momento. Ah, deixa eu só pensar uma coisa. Mas faz sentido. Do L ele vai pro O e depois pro N. O do L ele vai pro O depois pro P. Do L ele vai pro O e depois pro U. Faz sentido. Então tu tem já uma possibilidade. Agora vamos ver a outra possibilidade. Ah, por exemplo, né?
Se tu fores pro P primeiro, tu podes ir pro O depois. E depois pro N, certo? Sim. Mas não pode repetir, né? Tem esse detalhe, lembra? Pois não pode repetir. Pode repetir. Ah, ele quer visitar todos sem repetir. Se eu vier pro O e depois pro N, eu vou ter que voltar pro L para poder ir pro M e pro P. Então eu não posso fazer esse caminho, entendeu? Então, mas ele pode, por exemplo, fazer. Ele não tem que começar num O. Ele pode fazer L, M, P, O, Ok, N, L. ok, perfeito, perfeito. Isso que você falou está completamente certo. Perfeito. Mas eu estava a pensar aqui no primeiro caso, começando no O, percebeu? Ah, sim, ok, isso sim. Então a gente não pode pegar o M aqui. Percebeu a ideia? Uhum. Então daqui eu venho pro M, daqui eu venho pro P, ok? Só que o que que acontece? Se eu pegar esse caminho, eu não consigo chegar no N sem passar de novo pelo L, certo? Uhum. Então, esses caminhos não valem. Eu quero visitar todo mundo, eu vou ser obrigado a repetir, se eu fizer isso, né? E eu quero ir lá pro N. Eu tenho que passar pelo L de novo, percebeu? Uhum. Então, esses caminhos não valem. Agora vamos pensar os caminhos do P. Tá legal fazer essa conta aqui, gostei dela. Pensar os caminhos certos aqui. Do P, se tu fores pro P primeiro, tu podes ir para onde depois? Posso ir para M, o O e pro M. poema. Exato. O e M. Beleza. Agora, do O, se eu for pro O, né, digamos que eu pego o caminho do O. Posso ir Se para eu o quiser M. aqui, eu vou ter que repetir, né? Posso Se ir eu para o quiser aqui, eu M. vou ter que Ou para repetir. o... Então, eu não posso passar pelo O. O O vai dar problema, percebeu? Sim. Então, vai repetir. Agora o M, vamos passar pelo M, então. Aí foi, pegou todo mundo, tá vendo? Uhum. Então, O e N depois. Aqui, por enquanto, é o único que está valendo, né? Agora vamos ver os caminhos do M. A gente está vendo que passar pelo O está dando problema, né? Então, L e M, vamos passar pelo O já para ver se dá problema. L, M, O. Ó, de novo deu problema, porque eu vou ter que repetir se eu quiser chegar no P, certo? Certo. Então, L, M, O, L, M, O, deu BO. Deu boletim de ocorrência. Muito bem. Ah, só que o M pode ir pro P também. L, M, P, O, N. Então não tem problema. Aqui tá Uhum. tranquilo. P, O, N. Pelo N, Não, vamos mas fazer. não pode acabar no M. Ele tem que acabar no L. Ah, sim, para avaliar os que nós queremos, né? Como assim tem que acabar no. Ah, não, peraí. É que eu Ah, coloquei isso é um errado. N. Era N aqui, Depois era um falta N. um N. Ok, Eu coloquei errado, eu coloquei errado. ok. Ok. Bem, o problema, ele estava a nos perguntar quantas são as possibilidades. Veja a pergunta, né? Se quiser visitar o expositor N depois do O, certo? N depois do O. Então eu não vou fazer esse caso aqui, porque esse está visitando o N antes do O. Concorda comigo? Uhum. Porque foi pro L, foi pro N, depois vai pro O, eventualmente. Mas eu não quero nenhum desses casos. Eu quero só esse caso e esse, que visitamos o N depois do O, certo? Então são Certo. dois, não é um só, são dois, percebeu? Por Sim. isso que eu estava achando que era muito pouco, um só. Então tá bom. Ah, muito bem. Então está bem. Vamos para a próxima pergunta. Bem, dê uma pensada um pouco na próxima pergunta para eu não fazer tudo, tá? Uhum.
Olá. Estou a esperar a tua resposta. Ah, Verificou-se também que não poderia visitar o expositor M imediatamente a seguir o dispositor. Viu? Ó, então eu vou fazer o seguinte: tu podes completar, tu consegues ver bem? Se tu quiseres, eu mando esse arquivo para ti. Aí tu podes abrir, eu consigo ver, eu consigo ver. consegue ver bem? Bem, aqui tá meio complicado para enxergar. De toda forma, se tu consegues enxergar bem, Sim, bem, tu pode simplesmente agora completar os caminhos do N, né? Os caminhos do N vão ser possíveis você ir em todos os stands sem repetir. Então, complete esses caminhos para conseguir responder bem a próxima pergunta. Tá bom? sim. Eu já sei qual é a resposta, mas eu preciso que tu tentes primeiro, tá? Antes de eu falar, senão perde a graça. Consegue só aumentar um bocadinho? Só um bocadinho. Pois é, tá muito pequeno. Eu vou te enviar isso aqui. Deixa eu só pegar esse arquivo, só um segundo. Tá meio escondido aqui no meu computador. Ai, ai, ai. Só um segundinho. Cadê? Salvar. E vou te mandar, só espera ele salvar. Isso chegou. Já está. Pode abrir lá, tá? É a segunda questão. Ok, estou a ver. Ok, eu estou cá. Certo. Bem, quando chegares na resposta, é só falar. Ok. Acho que está um bocadinho óbvio. Desculpa, não percebi tua resposta. Admito que é a opção A. Eu acho que isso aqui é a opção A, a letra N. Verificou-se também que não poderia visitar o expositor M imediatamente a seguir o expositor N. Não podemos fazer isso imediatamente, porque ele vai ter que passar pelo O, Uhum. né? Vai ter que ser obrigado, é verdade, essa é a resposta. E imediatamente a seguir, poderia visitar, e que imediatamente a seguir, visitar o expositor N, poderia visitar o expositor, daí, bem, Oh, tu acha que é o O? É o O, exatamente. Muito bem, fácil, né? Até que foi sim. razoavelmente fácil. Muito bem, deixa eu voltar para a prova aqui. No final de cada dia, Rui verifica se todos os expositores, blá blá blá, e o restaurante ficam devidamente encerrados. Na tabela 1, indicando os comprimentos em metros dos troços pedonais que ligam os diferentes espaços. Muito bem. Rui deve iniciar a verificação do restaurante R1 para definir o percurso útil desse seguinte. Seleciona o espaço a visitar, em seguida tendo em conta que deve ser o mais próximo possível. Isto é preciso fazer um, um grafo. Ah, é? É preciso fazer aquilo das árvores. O sistema da árvore. Eu acho que você tem que fazer árvores aqui. Não precisa. Eu pelo menos fiz o ano passado, no exame. Conseguisse resolver? Chegou na resposta, certo? Consegui. Na altura consegui. Poxa, que legal. Vamos ver aqui. Eu estava pensando em fazer de outra forma, Qual? mas pode ser que eu esteja errado. Eu estou a pensar ainda, deixa eu só ler aqui. Procede como indicado no ponto anterior, não repetindo um espaço, e termina depois de ter verificado todos os espaços. Se houver dois espaços na distância, escolha aleatória. Bem, você vai começar do R1. Então, a menor distância seria essa.
certo? Muito bem. Agora, 214 nós já temos. Ok. Temos outros indicadores. Ah, não, que é o mesmo. Agora, o que que nós vamos fazer, né? Nós temos, por exemplo, vou pensar aqui. Também há outra hipótese, que é, por exemplo, fazer, meter de distância mais pequena até a maior, que é o que eu faço, por exemplo, às vezes. Que é tipo Aham. selecionando os mais curtos e depois ir fazendo o grafo, o caminho, através desses números. Tá, ok, mas vamos aos poucos, né? Nós já concordamos que o primeiro caminho vai ser RP, certo? Mas aí está, por exemplo, há um caminho mais curto, por exemplo, temos o PO que é 200. Bem, agora do PPO é 200, perfeito. E agora do O para quem a gente vai? Do O temos o, O R1 a gente não precisa ir de novo, temos o 255, que é o menor que vai ou para M, que é um que a gente não o foi M, ainda, certo? sim. Isso. E depois temos que ir PN ou PL. Então, É ou para L ou para N. M. eh, Podemos ir para. Onde está o N? O N Pra desapareceu. L, M. não tem N aqui, né? Pois não. Então a gente vai ser Hum, obrigado a ir para L. vai ter que ser PL, que é 874. Para L, E isso. depois de LPN. Depois de L para N, 401. É, parece razoável, né? A gente pegou valores bem pequenos no começo, M para L e de L para N, né? Eu falei. E agora é só fazer as contas. Agora é Eu só faço. somar todo mundo. Eu faço, eu Beleza. faço. Então tá bem. Dá 1099. 1099? 1099. Uhum. 1099? Não sei. Pelo menos eu estava aqui. 214. 214 mais 200, mais 255, mais 284, mais Ah, 401, não, é só isso. esqueci-me dos 55. Esqueci-me dos 55. É, eu que eu coloquei também, né? Erro meu. Dá 1354. 1.354. Agora sim, parece uma resposta mais razoável. Muito bom. Mas tá mais fácil? Tá um pouco mais fácil que na prova? Tá, porque eu lembro-me mais ou menos de exercícios. Que bom. Então, estudar. Vamos ver aqui. A Mariana é funcionária da Junta da Freguesia de Avalares. E após ser promovida, passou a oferir um salário bruto de 1.500, o salário bruto também designado por remuneração mensal, o salário antes de quaisquer descontos. Não inclui subsídio. Admita que o salário líquido efetivamente recebe resultado da aplicação da fórmula. Blá, blá, blá. Tabela 2 é a tabela que a Mariana consulta para saber qual é o valor da taxa de retenção na fonte aplicada, salário bruto. Um monte de coisa aí, hein? Nossa, dá até uma coisa ruim no olho. Por exemplo, a segunda tabela, salário bruto, valor de 1.300. Um trabalhador, 4 dependentes, será a taxa aplicada na fonte, 9%. Admita que no próximo mês. Pô, quanto mais dependentes, maior a taxa? Não, menor a taxa. Admita que a Mariana tem 2 dependentes e no próximo mês trabalhará 22 dias. Ela tem 2 dependentes. Determine o valor do salário líquido da Mariana. Bem. Bem, nós temos uma fórmula, né? Essa aqui. Sim. Esses enunciados do MEC são muito grandes, né?
Ficar ruim de a gente ver tudo de uma vez no Não viste computador. nada ainda. Mas tu estás com a prova aberta aí, né? Estou aqui no telefone. Ah, tu estás até a explica... Ah, a prova está aberta no telefone e a explicação no computador, né? E eu- Tá bom. Tá bom. Ah, Porque o muito meu bem. WhatsApp não está ligado ao computador, está ligado ao telefone. Ah, sim. Bem, se tu estás a enxergar bem, tá bom, né? A Max é uma Sim. prova pequena, então, bem, vamos lá. Salário bruto em euros. SR é subsídio de refeição em euros, que corresponde É a mil, isso. o salário USB é 1500. O USB é 1.500, exatamente. Depois, Vai ser eh, o SS. Ah, não, a gente pode já calcular o SR, né, melhor. O SR vai ter a ver com as taxas, né? é o subsídio da refeição em euros, que corresponde a 5,2 euros por cada dia de trabalho realizado. Ela vai trabalhar 22, né? Então é 5,2 vezes 22, certo? Lembra lá no fim da prova, tá falando que ela trabalhou 22. Sim. Então eu faço aqui a conta. 5,2 vezes 22 dá 114,4. Pronto. 144,4 Não, não, quer dizer. 114. 14? 14, 14. Tá certo disso, 5,2 vezes 22 é só 114? 5,2 vezes 22 dá 114. Estranho. De cabeça aqui tinha dado outra resposta. Deixa eu colocar aqui. 5,2 vezes 22. É verdade, 114, olha só. Eu estranho. SS, contribuição para a segurança social em euros, que corresponde a 11%. Que roubo! 11% do salário bruto. Então é 11% de 1.500. 1500. Isso é uma regra de 3 simples. Ou tu, já que é 11%, tu pega o 1.500 e multiplica por 0,11 mesmo, entendeu? Já dá direto a resposta. 1500 vezes 0,11 dá 165. Isso. Cento e sessenta e cinco. Redação na fonte erros colocados sobre o salário bruto com base nos dados publicados anualmente. Meu, que roubo, cara. 9%, que raiva que me dava isso. Só que é 9%, é simplesmente 9%. Ah, não, ela tem dois filhos, meu Deus. Ela vai pagar mais imposto ainda, tadinha. Ela tem quantos dependentes? Deixa eu ver aqui. Dois dependentes. Tem que ver a faixa salarial dela, que tá aqui, né? E ela tem dois dependentes, 14,6. Então é o 1.500 vezes esse 14,6% aí, né? É 0,14, né? Não, é 0,146. 0,146. Dá 219. 219. Então está bem. Agora é só fazer a conta que está na fórmula, certo? Certo. Então, não, mas nós não temos uma coisa. Não, esquece. Né? Não, não, temos. Esquece. Dá-me 1230,4. 1.230,4. Pronto. Supostamente essa é a resposta. Pronto, anda salário. Então está bem. 1.230 em Portugal. Pagou o aluguel e a comida só, né? Tadinha. Ainda mais com dois filhos. Tu moras em Lisboa?
Ou eras? Ah, sim, sim, sim. Eu morava em Braga, como todos os brasileiros que vão a Portugal. Lá a gente pagava um aluguel de 600 euros. Bastante, né? Tu não achas? Uma cidade pequena que nem Braga? É uma das cidades típicas de Portugal, então não me parece assim uma surpresa. Sim. É que, assim, vamos dizer, comparado com Porto, né? Tem pouquíssimo emprego lá em Braga, sabe? Então é muito grande, porque tens Bragança em cima, então também. Tem algumas outras cidades ali, né? Guimarães e tal. Normalmente a pessoa que tem um trabalho bom, que mora em Braga, na verdade, trabalha no Porto, né? Lá tem muito mais emprego. Só que é muito mais caro também. Qualquer aluguel lá em Porto é 1.000 euros. Muito caro, tá louco? Ah, Mais. mas é bom, meu. Gostava de morar em Portugal. Muito bom. Dois amigos, Augusto e Joaquim, todos os anos compram a meias um conjunto de rifas. Um certo ano ganharam os prêmios XYZ. Como não chegaram a acordo sobre a divisão dos três prêmios, resolveram aplicar o método a seguir. Daí vai o algoritmo. Eu quero que você leia, tá? E depois que você lê, a gente pensa juntos, tá bom? Senão eu vou ficar falando, não vai te ajudar em nada, tá bom? Ok. Ok, já está. E aí? Entendeu mais ou menos? Vai ser parecido com aquele primeiro problema, né? Onde tu tens que criar o algoritmo, certo? Sim. O algoritmo, eu quero dizer a sequência de coisas que tem que ser feitas aqui. Por exemplo, ele está a falar aqui, né, das rifas X, Y e Z. Então, pô, esse problema é muito longo. E tem ainda a tabela aqui com os valores, que não estava aparecendo, né? Então, nós temos algumas possibilidades aqui. 2, 38, 30, o Augusto, 24, 51, 25 para o Joaquim. Muito bem. Daí ele cita aqui, ó, que eles atribuem secretamente um certo número de pontos a cada dos três prêmios. Muito bem. Ah, cadê a hora que ele escolhe ali? A pergunta está mais abaixo. Ah, A pergunta é para completar o texto. meu Deus do céu, é muita coisa, cara. Não cabe na minha tela. Meu Deus. Realmente não está a caber na minha tela isso. Vou ter que colocar aqui. Eu não vou conseguir ver. É que eu estava vendo em outro PDF, então eu tinha até me esquecido. Um outro arquivo aqui na minha tela. Tenho duas telas. Deixa eu pegar a respostinha agora. Vamos lá. Se a gente conseguir fazer mais essa questão, vai ser uma aula extremamente produtiva, em 4 questões do Max com explicação e tudo, que é isso. O prêmio temporariamente destinado a Joaquim foi o prêmio. Quer saber qual? Se foi o prêmio XYZ. Muito bem, tu já tens alguma conclusão sobre isso? Sobre o que? Sobre o texto? Não, sobre qual é a primeira resposta aqui. Ah,
Ao Joaquim foi o Y. Tu achas que o prêmio destinado ao Joaquim foi o Y? Sim. Depois, Me explica por quê? É o Y mesmo, mas eu gostaria que você explicasse. que é o que tem mais, é o que tem mais votos. Tipo, imagine, ele tem mais votos. O único prémio que ele tem mais votos é o prémio Y, neste caso. Porque no X o Augusto tem mais votos e no Z o Augusto tem mais votos. Pronto. Se a regra era aquilo que mais valoriza, então é isso mesmo. Pois pronto. Sendo o total de pontos dos prêmios temporariamente destinados ao Augusto foi igual a... E aí? Agora, no caso, tu tens que perceber se o Augusto... quais que o Augusto ganha, né? Para poder somar, certo? O Augusto ganha 30. Não, Ele 32, ganha, 32, ele peço ganha o que desculpa. o Joaquim não ganhou, né? Certo? Se o Sim, Joaquim exato. ganhou o Ele Y, ele ganha, ganha o X e o ele Z. ganha, ele ganha. Não, ele só ganha um. O outro eles dividem. Não, veja, é por causa da palavra ali, ó, temporariamente destinado. Eles só Ah, dividem depois, ok. entendeu? Então sim, é a opção B, Exato. 62. Percebeu o detalhe? É bem Sim, no sim. detalhe. Parece um algoritmo de computadores. Muito bem. Vamos para a próxima. Depois, o prémio a dividir é o prémio Z, que é onde há menos diferença tipo de votos. Uhum. E na partilha o Augusto terá direito a. Epá, já não sei. O prêmio Z, tá? Isso tu já percebeu bem. E daí na partilha final dos prêmios, o Augusto terá direito a qual porcentagem, né? Qual Não porcentagem? é muito. O Augusto terá tipo 80% da porcentagem do coisa. Não precisa nem fazer a conta, né? Porque ele já ganhou muito mais do que o Joaquim, certo? Pois é isso, o Joaquim vai ganhar uma pequena porcentagem de. Vai ganhar os outros 20%. Exato, o Joaquim ganhou bem pouco. Então, como os outros dois valores são discrepantemente menores, né? E a gente sabe que vai ser o Augusto que vai ficar com maior parte, então obrigatoriamente tem que ser a C, certo? Não Yep. precisa nem fazer a conta, né? Então, tem essa vantagem. Se ficar bem esperto, resolve fácil. Eu só não me lembro o seguinte, né? Se no Max você tem que apresentar os cálculos. Você tem que apresentar os cálculos? Temos que apresentar uma resposta neste caso. E os cálculos também. Aqui tu terias que fazer uma conta de porcentagem, né? Yep. Seria uma conta um pouco chata, porque né, quem que eles vão dividir, né? O Z, certo? Sim. Eles vão dividir o Z. Então, tem que ver qual das regras ali, se é o amigo A ou o amigo B, né? Quem vai ser o amigo A e o amigo B. Aí você vai ter que resolver a equação referente a isso. Só que não é problemático, né? Por exemplo, se o amigo A com o total de pontos mais elevado seja B ou outro amigo, o total final de pontos atribuído ao amigo A corresponde à diferença entre o total temporário dos seus pontos e X% dos pontos por ele atribuído ao prêmio ao partilhar. Então, por exemplo, qual é o temporário do Augusto? 62. Nós até anotamos aqui, né? Certo? Sim. Isso. Então, o Augusto, ele é o amigo A. Ele tem a quantidade mais elevada, a gente já concluiu isso. Então, vai ser 62 menos, né, porque está falando de diferença, o, o valor, aí você vai colocar um X aqui, porque é o que você quer encontrar, vezes o 30%, a quantidade atribuída a ele. A gente percebe que é 30% rapidinho ali, só verificando os valores, né? Ok? Porque você Sim. tem ali 62 para ele, e quanto para o outro? Ah, outro rapaz ficou com 51. Né? Daí você vai resolver essa conta e vai ter que essa quantidade que nós estamos procurando, daí a gente vai ter que igualar a do outro cara, que vai ser 51 mais o x dividido por 100, e daí verificando a porcentagem, vai dar 25%. Né? Bem, eu estou passando essa conta um pouco rápido,
E a gente já está no fim da aula, tem outro aluno agora, tá bom? Uhum. Mas, eventualmente, numa próxima explicação, eu posso explicar isso com mais detalhes. Mas a questão é o seguinte, a gente resolve essa equação e acha o valor de x, ok? Vai nos dizer ali a diferença de um para o outro, que supostamente é para dar 20, ok? Para que apareça esse 80% que você falou, Certo. beleza? Isso. O 80% que a gente percebeu aqui, né? Então tá bom, porque 100 menos 20 é 80. Beleza? Então tá, Beleza. cara. Puxa, eu acho que a explicação foi boa, foi muito boa. Ainda mais porque tu fizesse essa prova no passado, tu lembravas de algumas coisas, né? Sim. Para uma outra explicação, seria muito interessante se você também viesse com algumas questões do exame tentada, que você tentou fazer e não conseguiu, ok? Ok. E daí tentar me enviar com antecedência. Isso ajuda bastante. Então tá bom. Bem, espero ter te ajudado, tá? E tomara que a gente marque mais explicações. Ok. Tchau, tchau, até. Não.